Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou ler um trecho para vocês do meu livro A Doutrina das Trevas. O Mal. João Ribeiro Júnior, em seu livro A Face Humana do Diabo, coloca que o mal é um e todos os aspectos da experiência humana aos quais a adaptação emocional é difícil. Em geral, se entende como mal tudo aquilo que se opõe, que contraria desejos, exigências e necessidades do homem, originando muitas vezes sofrimento e dor. Muitos foram as mentes que se muitas foram as mentes que se debruçaram sobre a questão do mal, e no decorrer dos séculos, muitas definições e explicações foram levantadas sobre o assunto. Alguns pensadores gregos diziam que o combate é o sentido do universo e que só a criação possível quando existe permanentemente o grande combate cósmico entre o bem e o mal. Em outras palavras, para que o universo possa evoluir, é necessário que existam dois polos, um positivo e outro negativo, pois sem resistência não há evolução. Os pensadores judeus, em especial os cabalistas, chegaram a uma conclusão semelhante. Para eles, o Criador preparou dois sistemas paralelos, dois polos opostos, para que o mundo, e em especial o homem, pudesse evoluir até a divindade. Para a Cabala, o dualismo é um aspecto necessário da criação, para dar ao homem livre-arbítrio, e que o mal é uma consequência dessa escolha. Na tentativa de explicar a contínua existência do mal no mundo, surgiram centenas de mitos e teorias religiosas. O dualismo, a polaridade, a lei da causa e do efeito são instrumentos que possibilitam, ao menos, entendermos que existe uma relação de forças opostas atuando no universo. Sendo assim, percebemos que o mal implica na existência do bem, como o bem implica na existência do mal. São opostos da mesma moeda, claro e escuro, frio e o quente, a beleza e a fealdade que destacam um ao outro. Só podemos buscar a luz experimentando a angústia das trevas. Só podemos avaliar o bem reconhecendo o mal. Só podemos subir ao paraíso após nos aventurarmos pelos misteriosos círculos do inferno. Então, esse é um trechinho básico aí do meu livro, A Doutrina das Trevas, tá? O link vai estar aí na descrição. É um livro sobre filosofia luciferiana. Eu descrevo também 5 entidades luciferianas para você ter trabalhos práticos na magia, tá? E uma série de outras coisas que eu acho muito interessante. Uma das maiores contribuições que eu acredito que eu coloquei nesse livro foi uma descrição detalhada de como as forças planetárias atuam na psique do homem. Esse é um conhecimento bem bacana que eu acho que não importa se você é luciferiano ou não, mas é um conhecimento que vai te abrir muitas portas e vai fazer com que você entenda um pouco como as coisas, como o nosso mundo, ele é organizado, tá? Então, se você gostou, se você se interessou mais, considerem adquirir o livro A Doutrina das Trevas. O link vai estar aí na descrição. Força e honra.